Queria dar muito boa tarde para vocês. Queria que vocês dessem boa tarde para o pessoal que está assistindo a gente aí no YouTube. Aí, por gentileza, boa tarde. Agora eu estou vendo o caloroso boa tarde de vocês. Pessoal, queria agradecer muito, principalmente os palestrantes que estão vindo aqui hoje, tá? Por esse primeiro evento presencial que a gente está fazendo aqui na HS. A gente vem aí de 2 anos de pandemia, que foi quando a gente começou todas as nossas tratativas online, de cursos de ensinamentos, gravações para o YouTube e tudo mais. E agora a gente está podendo fazer de forma mais calorosa, trazer vocês aqui junto com a gente, e também conseguindo transmitir aí para quem não conseguiu vir, porque esse evento está sendo limitado, para poder estar assistindo aí em casa, no trabalho, onde quer que as pessoas estejam aí. Até comentem aí nos comentários aí da onde vocês estão assistindo. E hoje a gente vai ter aqui 3 palestras, tá? Que nem o bannerzinho que a gente montou ali. A gente vai ter a palestra aqui do pessoal da Skyfire, falando sobre sistemas de alarme de incêndio. A palestra do pessoal da Blue Soluções, que é o Luiz, que está aqui na plateia junto com a gente. E o Tenente Coronel Fábio Caires, que vai fazer uma palestra aqui para a gente sobre cálculo de ventilação, algo que vai ajudar muito nos projetos e nos pedidos de vistoria de vocês aí, dos AVCBs, que vocês eventualmente vão ter no futuro. Cada palestra vai ter em torno de 1 hora, tá, de duração. Eu vou pedir para os palestrantes, a gente vai dando uma força para monitorar mais de 40 a 50 minutos de apresentação, e a gente deixar uns 20, de 10 a 20 minutos, para tirarem dúvidas, perguntas, e eventualmente o pessoal que está assistindo a gente também. Eu vou estar ali no backstage, lendo os comentários. Quem quiser mandar comentários, perguntas, dúvidas nos comentários aí do YouTube, eu vou estar lendo para poder selecionar, para trazer essas perguntas aí eventualmente no final da apresentação, tá? Não vamos colocar no meio justamente para não quebrar a dinâmica aí de apresentação do palestrante, tá? O pessoal comentou que o áudio está legal, vocês estão vendo a projeção que a gente tem aí. E queria chamar aqui o pessoal da Skyfire para começar aí as nossas palestras, que vai vir o nosso mestre Cristoércio, nosso famoso Cristo. Eu ia fazer uma piadinha, mas acho que é legal não, né? Eu não sei quem está assistindo lá fora, né? Mas ficou subentendido. Esse é o Cristoércio. Ele é um engenheiro eletricista lá da Skyfire, especialista em sistemas de alarme de incêndio. Qualquer dúvida técnica sobre sistema de alarme, falando da operação, da parte técnica de instalação, vocês podem trazer aqui. Mas ele preparou um conteúdo para falar para vocês. Depois, eventualmente, vai subir aqui também o Flávio, gerente comercial da Skyfire, para dar uma palavrinha com vocês. Cristo, é tudo seu, manda ver. Opa, obrigado, Alisson. Boa tarde, pessoal da internet e pessoal que está aqui com a gente presente. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, o pessoal da HS pela iniciativa. É algo que a gente preza muito lá na Skyfire, né, eu, Flávio, todo o pessoal lá, pela essa parte de instrução, de ensinamento, né, porque não é simplesmente a gente lançar um produto e salve-se quem puder, ou então se vira e você vai lá na internet e busca, não. A gente hoje preza por essa parte, de além de a gente lançar um produto, também ensinar, capacitar, né, a quem está adquirindo, ao instalador, qualquer setor hoje, porque assim, a gente vende para todo tipo de pessoa, né? Pode ser um cliente final. O cliente final ele compra o nosso produto e contrata uma mão de obra. O que acontece muito isso hoje, né? O cliente ele compra o nosso produto e contrata outra pessoa para instalar. Muitas vezes o instalador, ele não tem ciência do equipamento. Como eu sou da parte de suporte, eu esqueci desse detalhe, gente. Volta a fita. Meu nome é Cristoércio André, eu sou responsável pela parte de suporte da Skyfire aqui de São Paulo. Eu sou engenheiro eletricista, como o Alisson falou, sou mestrando em energia pela Universidade Federal do ABC. E estou nessa área de sistema de incêndio há 5 anos. A Skyfire tem mais de 15 já, né, Flávio? Então, a gente busca cada dia mais melhorar nossos produtos também, não só o produto, também essa parte de pós-venda, né, onde entra o setor de suporte e o setor técnico. Tem eu aqui em São Paulo e tem o pessoal lá de Ribeirão Preto, que é o Igor, o Lucas, também são especialistas, conhecem muito do sistema, são técnicos muito bons também, né? Se vocês aqui precisarem, quem está na internet também, o que acontece muito, entra em contato
para falar comigo. E pode ser na quinta-feira, que a gente ministra treinamento aqui em São Paulo, todas as quintas. Então, eu transfiro para lá. Ok? E eu queria comentar um pouco sobre a parte de instalação, né? Que o que a gente tem encontrado hoje, pelo menos eu acredito que também o pessoal que dá suporte de Ribeirão a gente encontra muito hoje, né? É a questão do sistema, parte de funcionamento. A grosso modo falando, as obras mais simples que a gente encontra hoje, o que ela vai ter? Vai ter uma pressurização, vai ter catraca, tem eletroímãs, que é o basicão de um sistema hoje. Então, gente, essa parte, digamos assim, uma coisa mais simples. Tem a parte de sirenes também, que você pode encontrar sirene convencional ou sirene endereçável, certo? Então, essa parte é a que dá menos trabalho hoje. Isso é algo mais simples. Ou seja, você tem apenas que saber como que deve atuar o sistema, como que ele tem que funcionar, porque assim, o sistema de incêndio hoje, todos são iguais. Se você tem conhecimento da qualquer outra marca aí, eu vou até falar aqui, Bosch, Verin, Notifier, qualquer outra marca, cara, a parte de funcionamento dessas marcas para mim ou para qualquer outra tem que ser a mesma, ou seja, tem que agir de acordo com a norma, com a legislação hoje, que nós temos a 17240, né? Temos a IT19 de Corpo de Bombeiro, que essas regem a parte de sistema contra incêndio. E é algo que as pessoas me perguntam muito, Cristo, qual é a área de cobertura do teu detector de fumaça? Cara, é padrão. O meu detector de fumaça, ele cobre 81 metros quadrados como qualquer outro. Aí tem alguns diferentes, que são o caso de um detector linear. O detector linear é específico para galpões, onde tem um pé direito ou acima de 8 metros. Então, você já, em vez de você pôr um pontual, né, e sair, baixar, você pode fazer estirante e tudo mais. Mas esse também tem que fazer a relação de custo-benefício. É viável baixar uma estrutura para pôr um monte de pontual? Claro que não. Um detector linear de fumaça, ele cobre 1.400 metros quadrados. Ou seja, ele tem a largura de 14 e uma distância de 100, 1.400 metros quadrados. Onde vai ter um prisma e o dispositivo que tem o emissor e o receptor. Beleza, gente? E daí, isso que acontece hoje. Isso é um dos problemas que eu encontro hoje. Problemas não, né? A verdade é dúvidas. Porque a gente lida com todo tipo de pessoas. Pessoas que estão ingressando hoje, pessoas antigas que não se qualificam. Esse também é um detalhe importante. Porque aquilo que você fazia há 5 anos atrás mudou. As coisas elas vão se aprimorando. Pelo menos deveriam ser assim, né? Nós, profissionais, a gente tem que buscar cada dia mais acompanhar o avanço, senão nós seremos engolidos. Tô certo? O pessoal da internet aí concorda comigo? As coisas são, infelizmente não, na verdade, naturalmente são assim. Se você, beleza, hoje eu sou um bom profissional, eu sou um bom eletricista, sou um bom técnico, cara, mas se você não buscar se qualificar, porque as coisas vão se atualizando, isso é natural. Beleza? Então, essa parte é algo que é primordial. A gente tem sempre que buscar melhorar, acompanhar, né, o que vem acontecendo hoje. Hoje nós temos várias coisas novas, temos indústria 4.0 e outras coisas além disso, né? Então, as coisas hoje elas estão zipando, ou seja, se compactando, né? Aquilo que a gente fazia antes, hoje já de outra forma e tal. E assim vem também a evolução do sistema. Antigamente a gente lidava muito com sistemas convencionais. Hoje a gente tem o sistema endereçável, que eu lido hoje com pessoas que lidam com o sistema convencional. Quando eu chego com o meu sistema endereçável e tento explicar para a pessoa, para o instalador, ele já acha, não, é muito difícil. É muito difícil, eu prefiro lidar com aquela minha, que era mais fácil, eu coloco um dispositivo na parede, puxo o meu cabo e pronto. É fácil porque, assim, é o que ele sabe fazer. E as coisas, elas mudam. Então, um endereçável é mais fácil, você gasta menos, você trabalha menos. Só que pelo fato da pessoa não se buscar a qualificação, então torna-se difícil. Isso é natural. Tranquilo? E aí, gente, além disso, aí vem a parte além da parte de qualificação, que é o primordial de tudo, vem a parte dos sistema, a parte de instalação
E o que os dispositivos de hoje, a gente encontra muito, ou seja, o que ele exige mais da gente. É muito simples, cara. O nosso sistema hoje, ele tem um pouco mais de tecnologia, então você tem que saber um pouco de... Você não precisa ser um programador. É isso que eu falo muito para os técnicos, como eu dou treinamento de quinta-feira, então eu ensino as pessoas tanto a pegar no dispositivo, como ligar ele, como que você liga o dispositivo na parede ou no teto, até a parte de programação. Mas é algo simples, que a gente, para mim é simples, porque eu faço todo dia, né? Então, torna-se natural. Mas é isso que eu tento passar para todo mundo que chega lá. Como é simples, é a parte de instalação e programação do meu sistema. Aí, como eu falei para vocês, da parte das normas que regem a parte de instalação e também incluem a parte de manutenção, onde vem a parte que eu digo obrigação, né, do zelador, da gerência do prédio, do condomínio, né, porque às vezes a gente pensa, não, instalei meu sistema, pronto. É igual um carro. O carro você comprou novo, mas se você não faz manutenção, o carro vai quebrar um dia, né? E um sistema de incêndio é da mesma forma. Tem, além da norma falar da parte das normas, que eu digo, a 17240, que é a que a gente conhece, muitas pessoas conhecem mais, também tem a 19 e T19 do Corpo de Bombeiro. Essas normas, elas falam tanto da parte de instalação como de manutenção e comissionamento do seu sistema de alarme. Lá a gente encontra a parte de detecção, manutenção, a parte de comissionamento, que tem que ser por pessoas qualificadas de instalação, qualificação do instalador, toda a pessoa o instalador ou técnico que vai lidar com o sistema, lá na norma está bem claro, a pessoa tem que ser qualificada, e isso, as pessoas, ou quem vai fazer isso, ele, além de não conhecer a norma, então acredito eu que fica mais difícil ainda. Eles não olham para essa parte. Então o que acontece muito, a pessoa me liga lá e fala, é que eu faço manutenção aqui no gerador e agora eu peguei o sistema de incêndio para fazer. Aí pronto, aí eu já fico indignado. Aí eu falo, meu Deus, como é que pode? Porque as pessoas não entendem. Assim, eu vejo muito isso, né, rapaz? Eu acredito que não só eu. O pessoal, o gerente lá, eles estão preocupados, a maioria das pessoas estão preocupados muito com questão financeira. Mas esquecem de estarem lidando lá com vidas. Quem vai estar lá usando, ou seja, sendo protegido pelo sistema, não vai ser apenas o prédio, mas tem pessoas, tem crianças, tem velhos, tem idosos, tem todo tipo de gente lá, né? E às vezes isso passa batido. Ah, não, esse daqui tá muito caro, esse orçamento. Eu acredito que não sou eu, né, gente? Vocês que lidam nesse mercado, vocês também passam por isso. Ah, mas tá muito caro. Prefiro pagar um mais barato. Isso aconteceu esses dias. Aconteceu esses dias com a gente. O fulano mandou um orçamento para fazer uma preventiva num prédio de um valor lá. Outro foi e mandou, eu acho que um terço. Você se recorda, Flávio? Menos da metade o rapaz mandou para fazer uma preventiva. Eu não acreditei. Aí eu imagino, mas o cara que pegou o orçamento, ele não viu que o valor estava discrepante, muito diferente? Sabe, eu não sei como que a pessoa fecha um valor desse e ainda imagina que vai estar bem coberto, vai estar bem atendido. Sabe, e isso, eu não consigo nem imaginar como que a pessoa vai contratar um serviço desse. Porque, assim, eu acredito que aqui são todos profissionais e quem está nos ouvindo também. Você, para chegar onde você está chegando hoje, você teve que investir. Você investiu o seu tempo, você investiu o seu dinheiro, você investiu um monte de coisas, né? E não foi de graça. Então, isso a gente tem que pôr na ponta do lápis. Eu também já fiz trabalho, eu venho da área naval, né? Trabalhei um ano na parte da Petrobras fazendo manutenção em navio, então, assim, eu suei também. Eu passei um ano indo e voltando para Guarujá, para Santos. Ia para São Paulo, vinha para faculdade, ia para praia, vinha para faculdade. Então, eu quase morri também, cara, dormi no carro. Então, foi tudo, sabe? E hoje eu sei, eu valorizo o meu trabalho. E isso que a gente tem que valorizar hoje. Vocês têm que valorizar o trabalho de vocês. Nós não somos obrigados a fazer um trabalho. Ah, mas fulano, para fechar aquele trabalho eu vou fazer por isso. Não. Você é profissional, nós somos profissionais hoje. Então, se a pessoa não quer procurar algo mais barato, não rebaixa teu valor, teu preço, porque você suou para chegar onde você chegou hoje. Tranquilo, gente? Beleza?
Isso é só para, assim, porque a gente se preocupa muito com essa parte profissional, né? E a gente não precisa, nós buscamos o que nós estamos colhendo hoje. A gente investiu tudo, tanto tempo como dinheiro, ficamos longe da nossa família para nos capacitar, certo? E isso é importante, porque a gente já sai na frente. A gente já sai na frente de muitas outras pessoas que hoje, beleza, eu não estou falando isso para espantar ninguém, para falar, não vou chegar nem perto dessa central porque eu não sei mexer, não. Nada impede, a gente tem treinamento na quinta-feira, não cobra nada, tá, gente? Na quinta. Mas nada impede que você, quem está nos ouvindo, ou você que nunca viu o meu sistema da Skyfire, entre no nosso site lá, busquem lá os datasheets, estão todos lá disponíveis. Todos os manuais a gente tem lá, a apostila que... A nossa apostila, se você pegar, se você é um cara curioso e já está na área, você pega a apostila e você já consegue fazer a instalação de qualquer sistema, de qualquer componente do nosso sistema e não precisa nem fazer treinamento, porque está tudo detalhado. Inclusive, gente, nós fazemos o quê? Nosso produto, nossa apostila, nossos manuais estão todos linkados com a NBR, ou seja, estão todos dentro da norma. A nossa central ela atende 100%, atende na íntegra a 17240 e a IT do Corpo de Bombeiro. Ok? Então, gente, na parte de instalação, vou voltar aqui de novo, na parte de instalação de sistema contra incêndio, isso é algo que eu sempre friso no nosso treinamento lá, e tem gente que às vezes se assusta. Por exemplo, o meu sistema, como eu falei, não tem, na parte de funcionamento, tá? Não tem diferença nenhuma de outra marca. Pode ser que o que acontece, como eu disse, o meu sistema ele atende 100% da norma, 17240 e T19. Pode ser que vocês encontrem outros sistemas. Ô, Cristo, você pode falar um pouquinho mais perto do microfone? Só Desculpa. O pessoal que está vendo lá no YouTube está ficando um pouquinho baixo. Tá, né? Desculpa, obrigado. Está tranquilo, né? O áudio. Desculpa, obrigado aí, Alisson. Então, o que acontece, como eu falei, né? O meu sistema ele atende 100% da legislação, das normas, do que é pedido pelo Corpo de Bombeiro e pela NBR 17240. A diferença, gente, como eu falo para todos os que passam lá no nosso treinamento, é apenas a parte de manuseio, ou seja, como que eu entro no menu desse painel, qual a senha. Às vezes tem outro painel que o meu sistema ele faz classe A e classe B. Classe A e classe B, gente, é a forma como você faz a instalação dos seus dispositivos. Grosso modo falando, é o circuito de ligação dos dispositivos. Você pode fazer classe A e classe B. Classe A é o circuito em anel, né, que ele vai e volta. Classe B é o circuito, como alguns conhecem, espinha de peixe, ele vai e morre no último ponto. A única coisa que a gente tem que considerar, o meu precisa de um jumper. Na hora que eu fechar o meu circuito, eu faço um jumperzinho lá no meu painel, fechei o classe B. Pronto. Classe A, vou e volto. Você tem que considerar a limitação do seu equipamento. Por exemplo, o meu ele tem limite de cabo para o laço. Se é em classe B, o meu laço ele vai até 1.500 metros. Aí você tem que considerar ramificações também. No caso, o nosso sistema é classe B, 1.500 metros ponto a ponto. Porque o classe B você pode fazer ramificação, você pode fazer espinha de peixe, derivação. De acordo com a 17240, você vai fazer o quê? Sempre na base do seu dispositivo. Na base do seu dispositivo lá tem um detector, você ramifica, puxa para a direita, para a esquerda. Na base você nunca deve meter o teu alicate, colocar fita isolante. Aí tem gente que ainda fala, não, eu meti estanho, coloquei estanho, ficou bom. Deve ter ficado uma maravilha. Isso acontece, gente, acontece muito, sabe? E, além disso, tem muitos outros casos que a gente encontra, né? Isso é só a ponta do iceberg. É óbvio que teu laço, às vezes, que acontece também, né? Eu digo isso que acontece, que eu pego todos os dias. O cara passou o cabo dele lá pelo chão, foi lá alguém com a machado, sei lá o que, e cortou o cabo. Aí ele me liga, Cristo, e agora? Eu vou ter que passar um laço novo? Ah, claro que não, você vai passar 1.500 metros de novo, não tem nem sentido, né? Aí você vai lá, consulta a norma, vê o que você pode fazer para não dar um problema. Porque assim, óbvio, que está pelo chão, é possível chover e seu cabo encher d'água, que ele vai baixar a resistência e pode formar um problema. Vai dar um problema de comunicação no seu painel. Não só no meu, mas qualquer outro, gente. Porque se você vai ter água, você vai ter uma resistência lá naquele ponto. Então aquilo vai gerar uma carga falsa, que o teu problema vai ficar louco, o teu sistema. Ele pode identificar nomes que não existem, dispositivo que não tinha, pode perder comunicação, tá? Então na questão de
cortou o cabo no meio do caminho em algum certo ponto, aí você tem que fazer o quê? Tipo, pelo menos, a grosso modo falando, tá lá no chão, né? Pode chover e tudo mais. Você pode pegar uma caixa lá IP67 ou fazer, sei lá, um buraco lá, ou uma tubulação. Também existe cabos que podem trabalhar submersos, que isso também não é barato. Então aí você tem que analisar, né, cada situação, gente. Isso são casos que a gente encontra hoje. Enfim, quebrou teu cabo, não necessariamente você precisa passar um cabo novo. Você vai lá, a norma também diz em relação a isso. Ramificação sempre na base do dispositivo. Beleza. Agora tem situações que, por exemplo, Cristo, eu tenho que passar o laço, mas eu não tenho um dispositivo perto para ramificar, para fazer o... Estou no corredor, eu preciso fazer uma sala. E agora, como é que eu faço? Você pode pôr um isolador. Tem situações que também a norma diz respeito a isso, que tem lugares que você não precisa fazer uma ramificação ou emenda. Aí, lá diz o seguinte, que tem bornes específicos onde você consegue fazer isso. Onde é possível fazer isso. Tranquilo? Então, gente, isso que eu estou falando, tudo está na norma. Então, beleza, eu quero hoje ingressar nesse mercado, como vocês estão vendo, acredito que vocês já devem saber, é um mercado bem promissor, esse nosso mercado. Tem mercado para todo mundo, para todo tipo de profissional. Eu digo, você é profissional, eu trabalho com escada pressurizada. Eu trabalho apenas com porta-corta-fogo, eu faço apenas instalação de catracas. Tem também. Porque isso o mercado ele tá se mexendo, digamos assim, né? Ele está se mexendo porque assim, são muitas coisas que a gente vê acontecendo hoje. Inclusive aconteceu no Rio de Janeiro, morreu aquele pessoal lá, os jogadores do Flamengo, e tem outros mais antigos também, que o Flávio depois vai dar vai fazer um overview sobre essas questões, né? Então, isso fez com que o nosso governo se movimentasse. Então, isso está gerando, né, essa demanda para a gente. E como um colega meu sempre diz, né, quem chega na frente bebe água limpa. Isso é certo, tá, gente? Então, você é um profissional, você faz seu trabalho com excelência, então, cara, fica tranquilo que não vai faltar trabalho para vocês. Beleza? E outro detalhe importante que eu até mencionei no início, né, gente, é a relação de manutenção do sistema. Como eu falei, tem gente que instala o sistema dele lá e acha que, beleza, já instalei meu painel, minha central está funcionando hoje. Pronto, não preciso mais de nada. Aí onde a pessoa se engana. Porque assim, nós lidamos com equipamentos eletrônicos. A Skyfire dá 3 anos de garantia no sistema. É óbvio que nós não iríamos dar um tiro no pé. Eu vou dar 3 anos no sistema que dá pane toda hora, não. O que conta nisso tudo? Primeiramente é a instalação. O primeiro de tudo é a instalação. Cara, se você fez uma instalação bem feita, por isso mesmo que nós nos preocupamos em capacitar os nossos parceiros ou interessados. Gostei dessa marca, quero trabalhar com ela, eu quero ser um representante, quero ser um instalador, quero dominar esse equipamento para quando eu for fazer uma apresentação, fazer uma instalação, eu sair na frente. Então isso, cara, se você tem esse anseio, procure o Flávio ou ligue lá no nosso QG, no 3569-2088, que a gente, cara, vai dar todo o suporte. E como eu disse, o cara instalou o sistema, ele vai precisar obrigatoriamente fazer uma manutenção. Já pensou, eu coloquei uma central lá, não vou precisar nunca mais. É como eu falei, eu comprei um carro, uma moto, não tem jeito. Você tem que fazer a manutenção daquele negócio, da moto, do carro. O sistema é da mesma forma. E como eu falei, sistema eletrônico. Sistema eletrônico, você não sabe, a gente está vendo, está funcionando aqui, mas a qualquer momento ele pode dar um pane, dar um problema, cair um raio, alguma coisa do tipo. E pode interferir, ou seja, pode dar um problema no sistema. Ou seja, tem algum outro dispositivo que o que acontece muito, a pessoa instalou o sistema dele, contratou lá alguém, foi lá, fez a instalação, só que o cliente mesmo, ele não sabe como funciona. Ele sabe que tem que jogar uma fumaça lá e o negócio tem que tocar, mas não é só isso. Ele sabe que tem que ter fogo lá, apertar um botão e tem que tocar e todo mundo sair correndo. Mas não é bem assim que funciona o negócio. Vai um pouco além disso. O sistema, gente, ele tem que estar bem configurado, ou seja, tem que estar bem ajustado, tem que ter os nomes certinhos, a central. Beleza, ela tem que receber o feedback lá do detector de fumaça, tem que receber lá na hora que você apertar e tem que tocar. Mas você, no painel, ele também
tem a parte de configuração, onde você vai colocar o nome do local onde está instalado o dispositivo, para que quando tiver um alarme, o pessoal da brigada, ou o porteiro, ou seja, quem estiver lá na manutenção, ou no monitoramento, ele saber onde que é o alarme, ver na câmera, se for possível, ou então bater um rádio para alguém e ver lá onde é o evento. Então, isso tudo, vocês estão vendo que tem um monte de coisa, além de eu pôr lá, sentar na parede e deixar para lá? Então, exige um pouco mais do que isso. E é isso que nós fazemos hoje, que nós buscamos fornecer para os nossos parceiros, né? Nós passamos tudo o que ele precisa saber, tudo que a pessoa profissional precisa saber para instalar o sistema, desde pôr a central na parede até o último dispositivo. Deixar 0 bala funcionando tudo. E é isso que o cliente de vocês vai pagar. Para isso. Para que você deixe o sistema funcionando, para que você faça um serviço legal, onde o que ele precisa vai funcionar. Não somente na hora que tiver uma fumacinha lá, a mostrar também. Aí tem a parte de, por exemplo, deu um incêndio, o que acontece, idosos, né? Eles às vezes esquecem o fogão ligado, explode tudo lá, ou então às vezes alguma coisa acontece, toca fogo e o sistema dispara. Aí tem a parte de pressurização de escada, né? A escada de emergência e tal. Além de você colocar o dispositivo no teto, que é a parte de instalação, você configurar seu sistema, ligar o cabo, classe A ou classe B, você tem que setorizar, que a gente chama, né? Colocar o local, o dispositivo número 1 está no térreo, 2 está na sobreloja, e assim por diante. Tem a parte de configuração, onde envolve a pressurização de escada. A pressurização de escada é quando tem um alarme, ele tem que ligar o seu ventilador lá, pressurizar a escada para que as pessoas consigam sair sem morrer asfixiada. Asfixiada, né? Então. Obrigado, assistente. Entenderam, gente? Então, tem tudo isso. Além de você, como eu falei, instalar o detector, colocar nome, tem que fazer com que, quando tiver um alarme, automaticamente aquela ventilação ative. Para que as pessoas saiam tranquilas, sem fumaça, sem nada. Tem isso. Aí, além disso, gente, tem eletroímãs. Beleza, aí imagina só. Eu vou ter que pôr nome, vou ter que instalar o detector, vou ter que ligar a pressurização, vou ter que liberar a catraca. Então, vocês já estão vendo a complexidade do negócio? Eu falei, a grosso modo, é simples, você tem que fazer tudo isso, mas beleza. Mas e para chegar num painel e fazer essa manobra toda? Tem gente que é um pouco arcaico ainda. Vou pôr um relé aqui, quando esse relé atracar, fecha aquilo, dispara aquilo. Hoje a gente já está isso já está um pouco ultrapassado, né? Tem relés para situações específicas onde o seu painel não consiga fazer isso. O nosso painel, gente, ele já cobre toda essa parte de automação. Automação, a grosso modo falando, né? Que a gente está falando apenas de contato seco e... Contato seco, contato normalmente aberto, normalmente fechado. Mas, além disso, tem outras coisas, onde a gente envolve microcontroladores, um monte de coisas além disso. Aí tem o eletroímã, vamos lá. Instalei meu detector de fumaça, acionador manual, coloquei minha sirene, coloquei o nome na central lá, onde vai ficar cada dispositivo. Imagina só, você tem 1000 e tantos dispositivos, você fazer tudo isso. Olha o trampo que não vai ter. Você vai ter que fazer tudo isso, você vai ter que programar a sua pressurização para quando tiver um alarme ela funcionar adequadamente, da forma correta, que o bombeiro, quando ele for fazer a vistoria para emissão da VCB, ele vai testar. A primeira coisa que ele vai lá ver é isso. Ele vai jogar um sprayzinho em qualquer lugar, ou vai acionar um acionador lá, pressionar. A sua pressurização tem que ligar. Ele vai lá, olhou, ligou. Ele vai pegar lá o sprayzinho dele, vai jogar lá. Se não desligar, você está ferrado. Vai ter que vai ter que reprogramar o seu sistema. Vai ter que Gente, eu estou falando, tá ferrado, mas isso é tranquilo para fazer, tá? É só um errinho de programação, mas não tem bicho de 7 cabeças. É tranquilo. Mas é um ponto que o bombeiro vai direto. Ele vai lá, aciona, pressurização ligou, ele vai lá ver, provavelmente vai ter uma caixinha lá com a luzinha e o botão de emergência para desligar, se necessário for. O botão de soco. E vai te mostrar lá que a pressurização vai estar ligada. E isso somos nós, ou o funcionário de vocês, que vão fazer. Mas para que seja funcionário, você também tem que saber como funciona, certo? Porque senão o cara vai te enrolar. Eu fui lá, já liguei, deixei tudo funcionando. Aí na hora do alarme não funciona nada.
Então, é bom a gente também ter ciência do que a gente vai fazer ou do que a gente vai delegar para ser feito. Beleza? Tranquilo? E, gente, como eu falei, vai ter pressurização, vai ter eletroímã. Eletroímã hoje é normal que eu digo comum, né? Você vai ter lá a tua porta, corta-fogo, e o eletroímã vai segurar ela aberta. Deu um alarme, o que tem que acontecer? Eu esqueci de um detalhe. Vai ligar a sirene, é óbvio que você também pode pôr um delay. Não necessariamente sua sirene ela precisa tocar imediatamente. De acordo com a 17240, você pode pôr até 2 minutos. Você pode temporizar. Eu quero que minha sirene toque após 1 minuto de alarme, 2 ou 30 segundos. Aí você que vai definir o seu cliente ou o ambiente com que você está trabalhando. Tudo bem? Aí, beleza. Toquei, deu um alarme. Eu quero que toque minha sirene, libere as portas corta-fogo e toque a pressurização. Imagina só, você vai ter que fazer essas 3 lógicas funcionarem simultaneamente, ao mesmo tempo. Essas 3 aplicações que eu digo para vocês sem medo de errar, simples. Tranquilo demais, é fácil de fazer, é óbvio. Você tem que conhecer o equipamento, como eu falei. O nosso equipamento, não, o que vai mudar de outros é apenas a forma como você tem que fazer essa configuração. Apenas a forma como você manuseia. Eu quero entrar no menu, quero fazer isso, quero configurar data e hora, quero configurar um dispositivo. Isso que vai mudar do meu equipamento para qualquer um. Entenderam? O que acontece, gente? Tem alguns equipamentos aí que a gente vê que o mercado é bem fechado e as pessoas eles cobram uns valores absurdos aí para fazer treinamento, não sei com qual interesse, é óbvio que é ganhar dinheiro, né? E não capacitar um instalador, ou seja, não transmitir o conhecimento, mas sim ganhar o dinheiro. Isso eu acho que não é vantajoso, porque assim, cara, você faz lá um treinamento de 500, não é vantajoso que eu digo pra gente que, para o instalador, porque você vai pagar sei lá quantos mil lá. Se o mercado é fechado, quem te garante que você vai conseguir esse retorno? Então, tem um monte de coisas que a gente encontra aí. Eu digo isso porque eu já passei por situações semelhantes e eu conheço essa parte, tá, gente? Mas a forma como tem que acontecer, ou seja, como tem que funcionar, é igual para todos. Como eu falei no início, detector de fumaça, área de cobertura 81 metros quadrados de qualquer um, pontual é isso. Isso está lá bem explícito logo no início da 17140, área de cobertura de detector de fumaça, detector de calor, 36 metros quadrados, você vai ter um raio lá de 4.2, de 6.3, e isso é a forma como a gente vai dimensionar o dispositivo. Se eu, por exemplo, eu quero ser um projetista, lá te dá todas as ferramentas que você vai precisar, é óbvio que você precisa de alguém com um pouco mais de experiência para te orientar. A menos que você fale, não, eu sei, eu desenrolo, eu sou autodidata, então beleza, aí sim. Mas então tem todos esses detalhes, tá, gente? E após pressurização, catraca, porta corta-fogo. Ah, catraca, esqueci da catraca, é verdade. Aí vai ter detector de fumaça, sirene, pressurização de escada, eletroímã e as catracas. Então, esses equipamentos, gente, é, é um comum de uma obra que a gente encontra hoje. Quando tiver um alarme de incêndio, vai tocar suas sirenes, dependendo da forma como você determinou no seu painel, o seu cliente pediu o projeto. Eu quero que toque imediatamente. Vai tocar sua sirene, vai liberar a catraca, vai tocar a pressurização e liberar os eletroímãs. Então, esses detalhes, ou seja, esses tópicos, eles têm que atuar simultaneamente. Na mesma hora que tiver um alarme, eles têm que atuarem para que as pessoas, se for catraca, saiam. Se for pressurização de escada, desçam em segurança, sem ter nenhuma fumaça, onde as pessoas vão ter algum problema para respirar. E o eletroímã fechar as portas para que evitar que o fogo se espalhe sobre a edificação. Beleza? Agora eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso gestor, o Flávio. Se alguém tiver alguma pergunta. Não, tranquilo. Alguém quer fazer uma pergunta? Fiquem à vontade. Gente, não façam perguntas difíceis. Fiquem calmos. Ô Cristo, eu vou puxar uma pergunta, tá? Que pode ser que gere até dúvidas para vocês aí. Que é uma coisa que eu vejo que geralmente acaba ficando muita dúvida, principalmente naqueles vídeos que a gente gravou junto pro YouTube. No sistema de alarme, entre o pessoal entender quando que é necessário e por que
é necessário ter um sistema ou endereçável ou convencional? Porque isso aí eu vejo que muitas vezes a pessoa fica meio, tipo, o que é? Eu mesmo, quando comecei no mercado, eu não entendia muito. Eu entendia, tipo, o básico. Se você puder dar um norte de explicação de qual é a diferença entre eles e qual é a aplicação, quando eu devo colocar um e quando devo colocar outro, aí depois vocês puxam as perguntas aí. Quem for perguntar, eu passo o microfone, tá, gente? Boa pergunta. Então, o que acontece, Alisson? Aqui, o sistema convencional, ele tem limitação. Isso está explícito lá na 17240, eu não me recordo em qual trecho, mas tá. Tem, se eu não me engano, 6.500 metros é a área de cobertura onde você consegue aplicar um sistema desses. E outro detalhe importante, gente, o sistema convencional, nós encontramos ele hoje, central, com 8 laços e 40. Só que um detalhe importante, por exemplo, um laço desse sistema, você tem que puxar 2 fios. Imagina só, você com 40 laços, 40 vezes 2, você teria que ter 80 cabos para cada laço. Imagina só o tamanho desse negócio, ia ficar um monstro. E cada laço, gente, ele atende até 20 dispositivos. Ou seja, dependendo da edificação, por exemplo, você tem um prédio comercial onde tem, por andar, várias salas. Então você teria que ter um laço por sala. E além do mais, se você for medir lá o tamanho da edificação, ia passar do que atende, do que ele suporta ou do que ele conseguiria cobrir. Então esse é o problema. Já onde no endereçável você põe um laço, você consegue atender toda a edificação. É óbvio, você tem que atender tipo a limitação do sistema. Por exemplo, um laço ele cobre 1.500 metros. Então você tem 2 laços, você tem 3.000 metros para trabalhar dentro da edificação. Sendo que no convencional não. Você tem um laço de até, digamos, 1.000 metros, onde cada laço você consegue pôr 20 dispositivos. Só que cada dispositivo desse você não consegue setorizar, ou seja, você tem um laço com 20 dispositivos, então você tem que aplicar aquele laço apenas num setor. Ou seja, aqueles 20 dispositivos você não pode aplicar ele numa sala, depois em outra, porque vai dar problema. Na hora que tiver um alarme, a central ela vai te mostrar lá, alarme no laço 1. Então esse é o grande problema do negócio. Respondi a pergunta? Luiz aí, quer perguntar algo? O microfone é seu. Se quiser sentar lá, fica à vontade. Bom, vamos lá. Queria saber se vocês... Queria saber se vocês também dão apoio na parte de projeto. Por exemplo, fechei um projeto a nível executivo. Então, eu vou utilizar o sistema Skyfire. Vocês dão esse suporte para o projetista também, para conseguir fazer um projeto mais compatibilizado com a lógica de programação, com os equipamentos que vocês têm, e, enfim. Esse tipo de suporte vocês também fornecem ou não, só na instalação? Claro, claro. Hoje nós não fazemos projetos, ok? Porém, nós damos todo o suporte para você, sua empresa ou alguém que estiver interessado, claro. Por exemplo, você tem uma obra hoje, eu preciso fazer o projeto desse galpão ou desse setor lá. Nós fornecemos todo o suporte para você entregar o seu projeto e instalar o teu sistema, tá? Hoje é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Porque eu entendo que é difícil. Como que eu vou dimensionar ou projetar algo que eu não conheço, né? Então eu entendo bem a sua pergunta, é isso mesmo. A gente procuramos dar todo o respaldo possível para projetos, projetistas e instaladores nessa parte. E um detalhe importante que eu ia falar, ainda sobre o sistema convencional. Sistema convencional, gente, hoje é mais para setores ou obras pequenas, digamos assim, né? Padaria, algo semelhante a isso. Se vocês forem em padarias, tem algumas que tem, outras não. É óbvio que você tem que atender a legislação. Lá tem toda a metragem certinha. Se eu não me recordo, eu acredito que é 750 metros quadrados. Você não precisa de detecção e alarme. Então, se a tua obra é desse tamanho para baixo, então não precisa. Só de extintor e algumas outras coisas. E dependendo do tamanho da obra, ela cabe tranquilo no sistema convencional.
Se alguém mais quer tirar alguma dúvida, aproveitar que tem um engenheiro específico para isso aí. O outro Luiz aí, que é da parte elétrica também. Tranquilo? Então, se você quiser passar a palavra aí pro Flávio, manda ver. Beleza, gente, obrigado aí. E agora eu vou passar a palavra para o nosso gestor Flávio. Muito bem. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde aos internautas também, né, que estão nos assistindo. Parece fácil, mas é difícil, né? A nossa missão aqui é difícil, mas é isso que me trouxe prosseguimento. Então, eu me chamo Flávio, sou gestor da unidade aqui em São Paulo. A Skyfire está no mercado há 16 anos, atendendo o Brasil, inclusive São Paulo, só que sempre num atendimento à distância, né? À distância, porque eu estou em Ribeirão e fazia o atendimento para o Brasil, um assunto complexo, como vocês viram, não é simples. Um sistema de incêndio ele nasce num projeto, como você colocou. Muitas vezes este projetista não conhece o sistema e quando ele vai fazer algum projeto, ele vai buscar o conhecimento dele ou vai para a internet. E quando a gente vai para a internet, a gente acaba achando de tudo. E aí o que ele faz? Ele dá, muitas vezes, um Ctrl+C, Ctrl+V, entrega o projeto para o seu cliente, e nesse projeto, que sistema que ele se baseou? Hoje, né, a gente sabe, é de 4 vias, é convencional, tem 3 vias, tem 2 vias, eu vou de classe A, eu vou de classe B. Então, quando ele vai fazer o projeto, ele não conhece. Então, hoje, a nossa base é o projetista. A gente não vende para ele, mas eu dou subsídios para que ele possa atender o seu cliente. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. E, como eu falei no começo, a minha formação em administração e contabilidade, sempre na área comercial, e surgiu uma oportunidade em 2016, eu abracei essa oportunidade, através de um amigo engenheiro, que, por sua vez, me apresentou a Skyfire, e aí nós fizemos um casamento perfeito. Qual era o casamento? Eu preciso ter uma unidade aqui em São Paulo para me aproximar do meu instalador. Porque quando o instalador tinha que fazer manutenções nos equipamentos, ele tem que tirar uma central da parede, embalar, levar numa transportadora ou no correio, mandar isso para Ribeirão. Então, entre esse trâmite todo, perdia-se uma semana só para chegar lá. Aí o técnico põe na bancada, faz os testes, gera o orçamento, passou 2 semanas. Então, essa distância ficava muito difícil. Treinamentos, como bem colocado pelo Cristo. Se vocês tivessem interesse em participar de um treinamento, tinha que largar a mão de 2 dias, porque tinha que se deslocar até Ribeirão, né? A gente também ajuda, a gente até hoje faz, lá Ribeirão recebe instaladores do Brasil, a gente recebe aqui de São Paulo, mas os instaladores têm que viajar, ficar um dia, faz o treinamento, muitas vezes não pode ir naquele dia por conta da distância, fica num hotel, vai embora no dia seguinte. Então, nós quebramos alguns paradigmas quando nos estabelecemos em São Paulo. Por quê? Essa proximidade com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com o nosso instalador, fez com que eu ajudasse diretamente o projetista, certo? Fez com que eu me aproximasse do instalador, porque eu ajudando o instalador, eu do lado do instalador, consigo identificar as dificuldades que ele tem na hora de vender para o seu cliente. Então, o que a gente faz? Por telefone, eu jamais conseguiria te dar todo o apoio. Eu posso te ajudar, como o Ribeirão Preto faz com toda a maestria e sua experiência no atendimento. Mas não é a mesma coisa que eu estar olhando para os olhos do decisor, do cliente, do instalador, ajudando, você vai usar aqui, você está mal dimensionando o cabo, ou essa situação, ou a norma, né? Então, muitas vezes, você precisa orientar o instalador, porque o nosso mercado, esse mercado que a gente hoje está inserido, é extremamente carente, né? É uma área que ninguém valoriza. Mudou, vem mudando, concordamos todos com isso, mas o brasileiro não tem cultura de prevenção, certo? Então, a gente já trabalha com a cultura de preservar patrimônio e de preservar vidas. Pronto. Precisa dizer mais alguma coisa? Então, a nossa venda ela é extremamente consultiva. Então, quando eu vou fazer a minha venda, e eu oriento os meus vendedores que façam a mesma coisa, eu tenho que, muitas vezes, estar do lado dele, eu tenho que orientar ele, eu tenho que ajudar ele naquele desenrolar, tenho que chegar naquele projeto, desmistificar, às vezes tem que fazer algumas fases, alguns ajustes. O pessoal reluta.
Por quê? Porque dá trabalho, porque não conhece. Então, quando você não conhece, aí o que te dá no primeiro momento? A gente faz isso a todo instante, né? Vou para a internet. Preciso colocar uma central de alarme. Você vai lá e digita, central de alarme. Porra, vai aparecer um montão de coisa lá. Se você colocar incêndio, ok. Senão vai aparecer um bocado de mais coisas ainda, como central de alarme, certo? E aí, quando você quer ligar para saber, ou para cotar, ou para entender, fica pior ainda, porque quando você fala em central de alarme, a gente falou, é convencional. Você já tem um projeto? Você já, não, sabe o que é? Eu queria uma centralzinha, ela vai ficar instalada, onde você vai colocar? A gente nem sabe ainda. Então, você percebe que, muitas vezes, como é comum, você vai visitar um determinado prédio que já foi entregue, a guarita ela é tão pequena, hoje são tantos equipamentos, que não cabe nada lá dentro. Aí, a central de alarme, que não é pequena, a nossa central ela é uma central razoavelmente grande, por conta desse aparato de inteligência, ele tem um espaço e um limite para colocar. Ela tem que ficar numa altura, tem que ficar visível. O que o rapaz faz? Ele põe embaixo do balcão aqui, ó. Por quê? Não pode pôr na parede, porque na parede não tem mais espaço. Só que quando eles fizeram o prédio, não tinham... É aí que a gente cai nesse nosso segmento, que ninguém... Então, se você tem um olho, hoje, a gente já é um diferencial, a gente já faz a diferença. Eu digo um olho porque o segmento era largado, cada um fazia o que queria, do jeito que queria. Então, nós que somos mais antigos, se fala em grandes tragédias, a gente vai remeter lá a Joelma, ao Andraus, né? Por conta de ar-condicionado. Sem contar que, naquela época, nós tínhamos carpete, né? Era top, carpete 5 milímetros, 7 milímetros. Então, aí colocavam ar-condicionado, totalidade, mal dimensionado. O que isso acontecia? Aquecia e ele era um dos grandes fatores de incêndio. E nós fomos convivendo. Porém, que cada incêndio desse daí foi fazendo com que a gente melhorasse, alguém se interessasse um pouco mais. Então, hoje existe o comitê, acho que alguém conhece, lá no Corpo de Bombeiro, que é o ABNT, que é o CB24. Então, eu faço parte, né, Skyfire faz parte. E o que a gente tem feito lá num trabalho de corpo a corpo? Mexendo na 17240, que a 17240 ela é do ano de 2010. Então, veja, nós estamos falando em 12 anos desatualizada. Quando a gente traz isso para a nossa realidade hoje, a gente tem o sistema sem fio. E aí, aonde entra o sistema sem fio lá na norma? Os bombeiros, né, não sei se tem um tenente aqui, se tem alguém depois que possa contribuir com isso. Quando o bombeiro ia fazer a vistoria, ele também não podia criticar, mas ele nem sabe como funciona. Certo? E a missão do bombeiro é difícil, porque cada sistema, apesar de todos eles serem iguais, eles são diferentes. Então, pega um sem fio, ele é mais diferente ainda. Então, mas se aí você pega a norma, deixa eu ver se eu posso trabalhar a norma ou sem fio. Ué, a norma não fala nada, então se não fala nada, o que não é proibido é permitido. E aí começou o sem fio, no meio dessa história toda, começou a se desenvolver. Tem problemas? Claro que tem. Os de cabo também tem problema. Mas aonde estão os problemas? Estão na gente, que somos os consultores, ou que somos os responsáveis, que temos a missão de orientar os nossos clientes. Então, quando somos contratados, a gente não presta serviço, eu vendo o equipamento. Mas eu tenho que vender o equipamento certo, porque também se eu vendo de qualquer jeito, porque lá eu não quis entender o seu problema, eu vou te entregar alho e você vai receber bugalho, porque não vai encaixar, né? Não vai se fazer correto. Então, a gente veio mudando depois do decreto, depois da Boate Kiss, né? Tivemos aí a Boate Kiss, que foi lá em 2013. Esse foi o divisor de águas. Porque até então, salve-se quem puder. Você entra ainda hoje, olha, eu quero compartilhar com vocês. Vocês vão num shopping, qualquer que seja, ou numa loja, ou num supermercado. Hoje vem melhorando. Mas a gente, quem se sente seguro, quem tem a certeza de que o sistema que está lá está funcionando? Instalado, um dia já foi. Podemos garantir que alguém um dia, até porque para ele ter o habite, para ele funcionar, um dia ele recebeu lá um ok. Mas, com certeza, não funciona um detector, com certeza tem problema, porque se for
um galpão, o cara passa com uma maquininha lá, é mais alto, dispara, ou esbarra no acionador, e aí começa a tocar a sirene, e aí o cara faz o seguinte, porra, não faço manutenção. O que eu faço? Desligo. Aí ele tira, muitas vezes, da parede, que está escondido aqui embaixo, ele já tirou da parede. Então, o síndico não quer que toque, porque toque é um alarme falso. Você percebe a dificuldade? Porque uma coisa é... Ô Flávio, desculpa. Estou estendendo muito? Não, só queria aproveitar o que você falou, desculpa até te cortar. Perfeito. O exemplo que você deu do síndico, cara, eu particularmente fui fazer aprovei uma renovação de uma vistoria num condomínio lá na Zona Leste. Certo. Né? E por sinal, é Skyfire lá. Olha aí. E, cara, te juro, a gente aprovou numa semana, aí uns 15 dias depois, eu retornei lá para poder gravar uma aula pro curso, que eles liberaram a gente lá fazer uma vistoria completa e tal. Cara, adivinha como que estava a central de alarme? Desligado. Exatamente. E aí eu virei pro zelador e falei, cara, mas por que vocês desligaram? Faz 15 dias que eu vim aqui. Ele, não sei. Esse é um segundo problema. O primeiro problema é quando nasce, certo? Que a gente falou do projetista, de pegar todo esse processo. Se é convencional, se eu vou pôr... Que detector na garagem? O pessoal põe fumaça ainda. Certo? Não podemos pôr fumaça. Você vai para a cozinha, tem gente que está fazendo lá o projeto, a gente fala, meu Deus, como é que o cara faz um projeto desse? Ele põe na cozinha, põe um detector de fumaça. Então, tem que ter o de gás, você precisa estudar o ambiente. Mas não é culpa do profissional. Quando eles se formam, não existe essa grade. Apesar do decreto lá atrás, em 2018, existe um decreto, onde, acho que foi o Márcio França, ou do governo do Alckmin, não me lembro, que especificou as responsabilidades lá. Então, tem a responsabilidade do síndico pela contratação, você tem a responsabilidade da empresa que vai fornecer o sistema, porque ele tem que ser homologado, tem que ser certificado, aí a gente cai num outro problema. Quem hoje no Brasil tem sistema certificado? Nacional? Nenhum. Por quê? Porque não existe uma empresa que regulamenta, o Inmetro não faz teste de sistema. Então, as empresas nacionais que antigamente vendiam de qualquer jeito, você podia arrancar da parede um detector, levar no bolso, que a central não ia tocar nada, tiveram que se readaptar, tiveram que construir algo melhor. Por quê? Quando a gente fala em sistema, a gente vai falar em sistema OLFM, sistema com certificação, um cliente que vem de fora, uma grande empresa, não vai trabalhar com sistema nacional. O cara quer um sistema, muitas vezes, que já vem de fora. Ele vai aonde? Pega um Notifier, pega um LFM, pega um Simplex, um Edward, certo? Mas, quando você traz isso para uma realidade, para uma empresa que muitas vezes no Brasil não tem essa cultura, ele acha um absurdo isso. Então, aonde a gente entra? Aí eu ofereço um produto, porque eu importo, esse produto nosso não é fabricado, ele é importado. Ele tem a nossa marca, mas ele vem com uma certificação europeia. Então, nós temos a americana e a europeia. Nós temos a certificação europeia. Então, quando que a Skyfire gosta de trabalhar e ajudar o cliente? Quando a obra é de médio a grande complexidade. Por quê? Aí eu vou usar essa inteligência de programação. Né? Eu tenho um produto certificado para esse cliente que exige, porque amanhã ele vai fazer um seguro do prédio. Então, quando você vai fazer o seguro do prédio, um detalhe, o segurador lá, o corretor, ele não avisa você que se der problema, se o sistema ele é certificado, não. Então, se der um problema, ele vai lá na hora de pagar, ele vai glosar. Porque quem garante que o sistema que estava lá instalado estava funcionando, como você disse? E aí está desligado lá. Quem garante que aquele sistema desligado? Então, a seguradora poda na hora. Mas ela não vai falar na hora. Você renovou, você sentou a caneta, você aprovou, só na hora. Mas como no Brasil aqui nunca pega fogo, então não tem problema. Não é? Você tem prédios que venceu o AVCB há muitos anos e está lá o síndico achando que ele está em berço esplêndido e pronto para levar uma fumo. Né? Então, hoje, a gente tem que ter toda essa cautela. Por isso que a nossa missão não é fácil. E o pouco que a gente consegue fazer, muitas vezes, é muito. Por isso que, quando a gente adotou e transferiu e se estabeleceu aqui em São Paulo, no Jabaquara, inclusive todos estão convidados, deixo aqui meu convite, inclusive para os internautas. Quem estiver em São Paulo, nós estamos no Jabaquara, podemos tomar um café conosco, conhecer a nossa unidade, o nosso showroom, participar dos treinamentos que são realizados às quintas-feiras, e lá a gente faz um tira-dúvida. Muitas vezes você está para fechar um cliente, você precisa daquele aprochego, daquela, né? Vamos na obra comigo, eu tenho uma maleta, a gente leva a obra, faz isso. Isso é bárbaro. É isso que... Então, veja só, eu deixei de
encantar o meu cliente e passei a surpreender o meu cliente, porque esse cliente está acostumado, até então, comprar por telefone, ou até então comprava por telefone. E aí, você imagina a salada e a sopa de letrinhas, se é módulo de entrada, se é módulo de comando, se eu vou usar pressurização, como que eu faço isso. E neste mercado surgiu um nicho espetacular de trabalho, que são os instaladores. Por quê? Muitas vezes o cara tinha um foco de CFTV, de intrusão, ou já fazia alguma coisa com facility, ou atendia lá alguma coisa civil, e caiu no colo dele uma elétrica, e caiu no colo dele um incêndio. E aí o que ele faz? Ele abraça, certo? Quer um contrato. Este mesmo que pegou o contrato com esse prédio, muitas vezes ele tem que quarteirizar o incêndio, porque ele não sabe mexer no incêndio. E aí, se quem está desse lado é um pouco mais inteligente ou tem um pouco mais de preocupação, ele já vai ver que essa empresa não vai atender ele como ele quer. Ele podia até atender bem lá na parte do CFTV. Mas, como o mercado ficou grande e está expandindo, e os negócios estão surgindo, as oportunidades estão aí, então, ele não pode se furtar, de repente, de entrar nesse segmento. Mas, para você entrar, olha quanta coisa que ele vai ter que caminhar até se tornar um grande ou um especialista. Certo? Eu faço isso bastante ainda, eu ainda faço venda, apesar de fazer a gestão. Nossa equipe aqui no escritório, nós somos em 7, não é uma equipe grande, mas eu gosto disso, eu gosto de estar na frente, eu gosto de estar conversando, eu gosto de estar transmitindo a segurança. E o que o nosso cliente quer, seja ele instalador ou final, é exatamente a segurança. Né? Você quer passar a próxima? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação diante do que eu passei para vocês? Está certinho? Falei alguma besteira? Não. Não, né? Pode passar. Pode passar, quer que passe o slide? Opa, passo aqui o... O pessoal da Skyfire está assistindo a gente lá, Flávio. Opa, um abraço aí, o pessoal que está nos assistindo ali, a câmera 12, câmera 14, câmera 10, né? Bacana. A Jéssica. Um abraço. Jéssica e o Thiago, né? Acho que da Skyfire Ribeirão estão assistindo. Abraço a todos de Ribeirão e São Paulo também. Né? Como eu disse, nós estamos no segmento, já aqui ainda é quase 15 anos, mas aqui a gente já fez aniversário, então estamos indo para o 16º ano. Temos 2 unidades, a matriz, que é lá em Ribeirão Preto, o nosso estoque, a nossa base toda é em Ribeirão, e é de lá que distribui para o Brasil todo, inclusive para outros países, que a gente também exportou para a África, para o México. Né? Então, a gente tem isso. Você quer que eu mexa? Eu encaixo aí. Qual que é ali, né? Você faz ali? Então, a nossa missão, visão, valores, o que a gente pretende ser um formador de opinião, né? Ser um especialista no segmento. A gente sabe que tem muita gente que trabalha nesse segmento, tem muito sistema, né? Surgiram muitas empresas querendo atender esse segmento, e o que a gente quer, assim como a gente fez com a HS, com outros que queiram e que nos procuram, é trocar conhecimentos e experiências para que a gente consiga atender melhor os clientes, né? Sejam eles finais ou instaladores. Então, como eu havia dito, a gente importa e distribui. Então, isso a gente já faz, né? O Claudinei, que é o idealizador desse projeto, iniciou lá em 2006, sempre importando e distribuindo isso para o mercado, inicialmente somente lá em Ribeirão, e hoje aqui a gente faz por São Paulo também. Os produtos são importados, todos eles com certificação internacional. Então, quando o cliente exige um certificado, e aí o nacional arrumou uma forma de... o cabeado arrumou a ISO. Então, a empresa foi buscar uma certificação. Qual é a certificação que ela foi buscar? Uma ISO. Está dentro? Está dentro, mas não é a certificação que ainda o bombeiro precisa na hora de saber se aquele produto é certificado ou não. Nós temos um material à pronta entrega, isso também é um diferencial. O treinamento, eles são gratuitos e são realizados todas as quintas-feiras. Antigamente com 8 pessoas, hoje, por conta de espaço, de Covid, de vigilância sanitária, a gente reduziu para 4, né? Mas a gente pretende logo mais expandir isso novamente para... Ô, Flávio, se você me permite, cara, queria abrir um aspas aí nesse Ótimo, treinamento. por favor.
já que reduziu fisicamente por conta da pandemia, mas a gente tem poucos recursos digitais aqui pra gente, né? Perfeito. Como vocês podem ver, as 15 câmeras que a gente está usando Isso. aqui, é um monte de microfone, mesa de som. Aham. Vamos fazer um curso da Skyfire ao vivo? É o que a que gente você acha? Eu acho que está aprovado. A gente vai lá no Vamos- espaço de vocês, vamos. monta, como vocês viram, o cara técnico aqui é o Cristo, monta toda a estrutura que a gente montou aqui, a gente pega um dia inteiro pra fazer uma live ao vivo É lá. isso aí, tá feito? Ó, inclusive, pessoal de Ribeirão, tá ouvindo aí, tá gravado isso aqui, nós vamos fazer com a HS. Se vocês projeto. curtiram a ideia, o pessoal que tá aí assistindo a Isso, gente vê no aí se YouTube, curtiu a ideia aí. comenta aí. Dá um like, Isso. comenta. Curte aqui embaixo, escreve, dá um joinha. Tem tudo isso aqui, não? Tá passando então? Tem Tá. tudo isso. Então, e aí podemos fazer esse ao vivo. Imagina a gente brincando, né, entre aspas, trabalhando de forma atingindo um número muito maior de pessoas. 3 anos de garantia, então esses 3 anos de garantia também faz a diferença. Né? Por que faz a diferença? Porque o mercado hoje trabalha com 1 ano, algumas empresas subiram para 2 anos, mas de 3 anos a gente ainda não achou ninguém. E por que a gente dá 3 anos? Primeiro porque o nosso distribuidor, nosso fabricante, nos garante esse produto. Se ele estiver bem instalado, não temos problema. Agora, o que a gente não consegue é uma queda de um raio, né? O produto eletrônico, às vezes mesmo com a manutenção, às vezes fez a manutenção hoje e amanhã deu um problema. Tá? Mas 3 anos de garantia, certificações internacionais. A gente busca alta tecnologia, por isso que as obras de médio e grande complexidade mais nos interessam. Né? A gente teve, há um tempo atrás, até pouco tempo, é recente isso, portarias virtuais. Gerou um boom no mercado aí, surgiram um monte de empresas trabalhando portaria virtual. Já trabalhava com o seu sistema e tiveram que integrar um sistema de alarme no sistema deles. Então, o prédio precisava fazer uma renovação do seu AVCB. Quando o bombeiro muitas vezes chegava lá, não tinha mais portaria 24 horas, porque esse prédio, dentro da especificação, acho que até 30 metros, 8 andares, você não, e com interfone, está dispensado de sistemas de detecção. Mas quando você faz a portaria eletrônica, você retira o porteiro 24 horas, opa, aí ele recebe a surpresa. O síndico fala, olha, o bombeiro veio aqui, ele exige que tenha lá, não precisa ter detecção, alarme de incêndio. Então, precisa ter uma botoeira e precisa ter uma sirene em cada andar. E quando chega lá, vai pôr a central aonde? Porque se não tem portaria mais, tem ninguém, coloca-se no hall. Então, fica lá para todo mundo ver. Mesmo com uma portaria virtual, existe um zelador ou alguém de manutenção que faz a gestão lá. Ele não vai ficar na portaria, mas ele está lá, então tem esse monitoramento. E isso trouxe um movimento para as empresas que trabalhavam na portaria virtual e para o bombeiro, que acabou se deparando com uma nova solução, e as empresas que tiveram que atender esse segmento. Então, esse segmento de portaria virtual não é o nosso, porque a gente fala de 10, 12, 15 dispositivos, e não tem inteligência. Põe uma central, põe uma sirene e um acionador. O mercado está cheio de empresinhas menores que vão oferecer para ele, caso, uma solução muito mais barata. Então, aí eu gosto de trabalhar aqui, onde a gente vai pegar as catracas, elevador, ar-condicionado, a inteligência, hospital. A gente tem muitos hospitais, isso faz a diferença. Um grande referência nossa é o Hospital Beneficência Portuguesa. Lá são 5.000 pessoas que andam e acessam diariamente. E lá tem 2.500 dispositivos. Em quantas centrais, Cris? 10? 12 centrais. Todas elas em rede. Então, o nosso melhor case, se um dia vocês quiserem conhecer ou quiserem saber um pouco mais, é hospital, é aqui que a gente gosta de atuar. O padrão europeu, que é a certificação. Isso aqui é importante, é a norma, tem que atender à norma, mesmo ela estando desatualizada, é o que a gente tem hoje. Além da IT do bombeiro, que é o que o Cris citou, que é o IT 19. Fácil instalação, apesar de ser esse bicho todo, esse monte de componente, a pessoa precisa ter um pouco de noção na hora de aplicar o conhecimento dele. Então, se ele for de elétrica, ele vai ter uma noção. Ele não pode ser um pedricista, aí ele vai ter dificuldade. Software supervisório, isso também hoje faz uma diferença muito grande. E ele hoje é a cereja do bolo. Então, por exemplo, a gente fala trabalhar com centrais em rede, no caso do hospital, que tem 12. Mas e o monitoramento disso?
eu preciso ficar com todas aquelas centrais dentro da minha operação, 12 centrais, olhando para todas elas. Não, põe um software que faz a gestão. Então, esse software monitora até de fora do ambiente. Né? Ele vai receber esse alarme de uma central, que elas vão estar trabalhando no sistema de mestre-mestre ou mestre-escravo, aí depende da configuração, mas ao invés de ter alguém fisicamente monitorando lá, ele está remotamente em outra estação. Então, ele distancia, fica sabendo que houve uma falha, como o Cristo citou, eu posso retardar o tempo da central, do alarme, não preciso dar o alarme de imediato sem antes verificar. Então, ele já identificou aqui o alarme, ele aciona quem é lá do prédio, vai até o local, identifica antes de criar um alarme. Então, hoje, o software supervisório é a diferença mesmo. Então, quando você tem mais de uma central, ou quando você, às vezes, tem até bases diferentes, não precisa estar na mesma rede. Eu posso ter o sistema instalado aqui, posso estar com o sistema instalado lá na outra unidade e lá na outra unidade. Eu vou controlar eles à distância. Entenderam? Pode ser com o meu software, pode ser um software seu integrando com a minha solução. Posso integrar centrais, eu tenho a central do João e quero integrar com a Skyfire, também a gente faz isso. Então, essa inteligência é que a gente fala da alta tecnologia aplicada. Passa aí, Cris. Ó, a gente vai até 2.000, até 16 painéis interligados em rede. E as minhas centrais, elas partem de 32 pontos, que é a menor central, e ela vai até 2.500 pontos. Então, eu posso, com uma única central, aí você me pergunta, né? Você me pergunta, o hospital tem 12 centrais em rede e lá tem 2.500 dispositivos. Por que não uma central? Para cobrir todos esses... Aí que volta para o projeto. Lá dentro daquele complexo são 4 ou 5 blocos espalhados naquele espaço. E lá, antigamente, ele tinha uma central para cada bloco. E hoje, eu tenho lá as 16 centrais e eu consigo colocar, fazendo um balanceamento. Eu vou atender uma central atendendo X dispositivos, outra central mais X dispositivos. Então, eu cerquei os mesmos dos 2.500 pontos, que eu poderia usar uma central, mas por uma questão de controle, de estratégica, de cabos, porque imagina o que você vai fazer de cabo para cobrir. Sobe, entra nos leitos, desce para o corredor, volta para cá. Então, impossível fazer isso. E a gente consegue estender, como o Cristo falou, lá numa distância de 1.500, quando eu coloco fibra, e aí é um projeto interessante num cliente nosso, chega a 5.000. Então, o prédio da Sabesp aqui em Pinheiros é um projeto também bacana, e lá na prefeitura, né, que é a prefeitura da Sabesp, utiliza a nossa central lá, são 4 centrais em rede, todas em fibra ótica. Top, não precisa ficar usando aquele monte de central, porque a fibra me permite 5.000 metros. Que mais? Pode passar. Tá aqui. Então, nós temos, além do nosso site, onde você tem todos os datasheets, os catálogos, as informações de todos os nossos produtos, né? Então, o portfólio é completo, a gente atende desde o pequeno comércio, né? O pequeno comércio, ou comércio, a indústria, né? As residências, né? No caso, prédios, né? Não são residências. Opa, pois não. Ô, Flávio, o pessoal está comentando aqui que não está muito legal, não está muito nítido o slide para quem está assistindo no YouTube. Eu sei que essa é uma apresentação comercial de vocês. Perfeito. Se eles entrarem em contato com vocês por e-mail, pelo e-mail do site, ou se você quiser fornecer algum e-mail, vocês podem mandar para eles? Se eles puderem... aqui eu tenho... A placa de SMS também é bacana para quem não quer investir muito, porque eu coloco lá até 5 chips, né, de telefone na central, através de uma placa. Toda ocorrência, todo evento que a central registrar, ela vai disparar essa mesma informação do SMS do gestor fora, de alguém que está fazendo essa gestão. Tá? Fibra ótica que eu comentei, o removedor de... Removedor de detectores, para quem faz manutenção, isso também é bacana. A gente tem um produto que é diferenciado, um produto bem acabado, um case bacana. Não é barato, mas também para aquele cliente que presta um serviço mais que agrega valor, isso faz a diferença. Por quê? Se às vezes vai num prédio que o pé direito é muito alto, você precisa mexer, aí tem que arrumar a escada, é um perigo de andar a escada, porque um segura, o outro está lá se desequilibrando até chegar lá no alto. Então,
Um removedor de detectores, você consegue colocar lá até 4,5 metros, Cristo? Isso, a princípio. Depois dá para estender. Aí você tem os extensores, que cada extensor tem mais 1 metro. Então, você vê que com o próprio removedor, eu consigo daqui de baixo mexer no pé direito lá e tirar, fazer a limpeza do removedor. O design, que é um design bacana, então, ela tem todas as informações ali no painel, tudo bem claro. Avaliação aqui de 32.000 a 2.500 dispositivos. Quando a gente fala de dispositivos, somente endereçável, porque pode ter convencional, e o convencional, a lei, a nossa BNT permite colocar até 20 convencionais em cada módulo. Então, um módulo faz um endereço de 20 dispositivos, quando convencional. Impressora térmica integrada, então ela aqui vai, além de mostrar o evento que aconteceu aqui, ela vai imprimir e registrar o histórico. Isso aqui é um diferencial, não é nenhum obrigatório, nada. A gente tem isso como um plus, né? Um display gráfico, bem simples, chave de bloqueio, os LEDs todos indicativos aqui, tem muita coisa, mas é que isso tudo aparece na hora de fazer as lógicas. As longas distâncias de painéis, que a gente já comentou, né, interligados até 1.500 quando é cabo e 5.000 quando é de fibra. As lógicas de programação, o Cristo é o responsável por isso, pelo menos de ajudar, porque cada projeto tem a sua particularidade. Às vezes, quando é um lugar que você não quer que as sirenes toquem de uma vez, você precisa fazer uma programação para tocar um andar, depois toca outro andar, e aí essas lógicas de programação se faz pela central. Pode virar? A gente tem parceiro, ao longo desses 16 anos, a gente cadastrou muito parceiro, então temos cadastros de parceiros, de instaladores pelo Brasil todo. Então, o nosso cliente está sempre coberto. A gente, quando o cliente chega para nós, muitas vezes não tem parceiro, a gente indica. Já indiquei HS, já indiquei muita gente para fazer isso comigo, porque eu preciso do parceiro para fazer a instalação. Os testes, a montagem, o Cristo faz isso tudo lá. Os treinamentos técnicos, né? O startup das obras, como eu falei, que esse é um diferencial. A gente faz questão de fazer uma visita na obra, de estar perto para poder tentar otimizar ou mitigar, essa seria a palavra correta, todos os riscos, né? e de um projeto como esse. Material de apoio completo, manual, os datasheets, os catálogos, todos disponíveis no site. Manutenção de imediato, então a gente fica aqui no Jabaquara. O que é comum acontecer? Olha, minha central parou. Porque aí, deixa eu só, quando eu estava comentando dos primeiros problemas lá, que seria no projeto, onde nasce, o final disso é depois que o cliente comprou, instalou e vocês foram embora. Aí chegam os condôminos. Quando os condôminos começam a chegar, aí começa a central gritar lá. Quem troca um porteiro, troca um outro porteiro, e ninguém sabe o que fazer quando toca uma... Então, senta o dedo no sirene até furar. Às vezes, aperta aquilo lá até rasgar a membrana. E eles não foram preparados. Então, quem instalou, a gente faz isso, tá? Então, se vocês precisarem também, a gente faz. Um passo a passo. Não o passo a passo da instalação, passo a passo do que tem que fazer quando tocar isso. E o instalador é que deveria fazer isso. Mas por que a gente faz isso? Porque é a nossa central que está lá. Porque para os usuários, o problema não é da instalação ou o que aconteceu lá. O problema é que a central está tocando e disparando toda hora. Entendeu? Então, o preparo e o treinamento lá nesse cliente que você vai fazer a preventiva é fundamental. Também, porque você vai ensinar e falar, deixa tranquilo, quando tocar aqui você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então o cara, mesmo que troque o João pelo Pedro, ele sabe que tem um passo a passo grudado ali na central. Certo? Os nossos segmentos. Então a gente começou muito com as indústrias e as usinas, como são lá em Ribeirão Preto, estamos em Ribeirão, lá tem muita usina. Então o nosso produto, inicialmente, aqueles pesados, prova de explosão, IP67, IP66, áreas classificadas. Então, é onde a gente começou o negócio. E aí fomos migrando, né? Vai atendendo todas esses segmentos. Esses são alguns dos nossos cases, eu citei aqui, eu acho que deve aparecer, a CPTM, todas as estações CPTM hoje utilizam o nosso sistema, JBS, todas elas, a Van, uma grande parte,
Hospitais, Unimed, a gente atende. Pode passar. Atacadão, e vocês viram que de um tempo para cá, o quanto de atacadão e quanto de açaí. Agora o açaí recentemente comprou o Extra e está modificando, estão fazendo. Então, eu recebo muitas engenharias, porque também não é padrão. O cara não dá só, por exemplo, para você, instalador. Então, o atacadão açaí, ele tem você. E ele, o que a gente briga muito? Para que mantenhamos um padrão, porque facilita a sua vida. Mas o cara fala, não dá para ficar só assim. Então, vai um pouco para você, vai um pouco para você, vai um pouco para todo mundo. E é isso, às vezes, para ele é bom financeiramente no primeiro momento, mas é ruim porque ele não consegue ter um padrão de produto. Isso fica difícil, mas é um ótimo cliente. Os nossos endereços, né? Então, a nossa sede lá em Ribeirão, aqui em São Paulo, Jabaquara, os nossos endereços, as nossas mídias, a gente gostaria que vocês acessassem aqui, dessem o curtir, seguissem a nossa página, e vamos trocar essas experiências e aguardá-los para uma visita. Né? Acabou, né, Cristo? Aqui, ó. Então, é isso que a gente gostaria de passar para vocês. Eu sei que o assunto demanda aqui, se a gente ficasse aqui desde manhã até o final da noite, nós vamos embora e tem assunto que não acaba mais. Então, eu agradeço a todos vocês pelo tempo, pela disposição, por terem acreditado nesse pequeno projeto. Eu digo pequeno porque ele falou que era um startup, que a gente vai fazer um outro mega projeto, não é isso? Um segundo. É isso, não é? Então, a gente hoje veio contribuir. Esperamos que tenhamos agregado valor, né? E trocamos experiência com vocês aqui e com o pessoal aí da internet também. Agradeço todo mundo. Se tiver alguma dúvida... Que nem o Flávio comentou, esse evento, na verdade, ele nem existia a princípio. A gente quer fazer um evento, estamos planejando se vai ser esse ano ainda, que vai ser um evento para mais pessoas, justamente de 50 a 80 pessoas, com uma proporção muito maior, para a gente começar a criar esse dinamismo. Que uma coisa que eu queria ressaltar, que você falou no meio da sua apresentação, Flávio, é dessa mudança de cultura que esse mercado está tendo. Perfeito. Entre a cultura que existe no Brasil de tipo, faz de qualquer jeito, para uma cultura de tipo, a gente precisa começar a se precaver. E isso está mudando com o mercado, principalmente com vocês que estão aqui. Eu falo vocês porque justamente eu conversei com cada um de vocês já, por isso que vocês estão aqui, eu chamei vocês aqui. E eu sei que vocês são pessoas que estão entrando nesse mercado, algumas já estão nesse mercado, né, que nem o Luiz, e tem a cultura de instruir os seus clientes da maneira correta. E, é um trabalho de formiguinha que não vai levar 6 meses, vai levar 10 anos para mudar uma cultura dessa. Só que daqui a 10 anos, onde a gente aqui hoje está em 15 pessoas, daqui a 10 anos a gente vai estar multiplicado em, 15 mil, o mercado ele muda. E aí a gente cria um mercado novo com uma cultura mais sólida e mais segura. Né? Então vai sim ter um evento maior, que nem o Flávio falou. Queria agradecer bastante vocês terem aceitado participar desse evento menor proporção aqui, vamos dizer, mais intimista. Mas aqui vai ser o pontapé inicial para a gente trazer novos projetos aí. E dizer que foi bem caloroso, bem aconchegante, é assim que a gente gosta mesmo, é como se nós estivéssemos conversando lá na nossa sede ou ali na HS com vocês ali. Então, procuramos trazer o nosso melhor aqui. Pessoal, agradeço aí, pedir uma salva de palmas aí. Pessoal que está assistindo a gente aí, pode aplaudir em casa também. Aplauda. Ou, na verdade, mandar um monte de emoji aí aplaudindo aí nos comentários.